Seja bem-vindo ao episódio 4 do nosso estudo sobre quem é Jesus. Jesus, a água viva. Quando lemos a Bíblia, vemos que Jesus frequentemente usava termos incomuns para transmitir uma mensagem poderosa. Para muitas pessoas, as palavras de Jesus eram incompreendidas ou elas as interpretavam de maneira muito literal, deixando-as confusas sobre o que Jesus estava tentando dizer. Jesus frequentemente recorria a parábolas ou exemplos incomuns para desvendar aspectos de sua própria natureza, facilitando às pessoas compreenderem o tipo de homem e divindade que ele representava. Embora inicialmente essas palavras tenham confundido os ouvintes, com o tempo, muitos captaram seu verdadeiro significado. Esse entendimento mais aprofundado sobre Jesus e seus propósitos transformou profundamente a percepção que tinham dele. Conforme explorado nos episódios anteriores, Jesus se fez homem para se revelar a nós como alguém capaz de restaurar nossa vida fragmentada, tornando-se nosso Salvador. Ele veio para libertar a humanidade de sua condição de cativeiro e estender um convite à vida eterna que está disponível a todos que creem nele. Agora, deixe-me contar sobre o dia em que Jesus ofereceu algo chamado água viva a uma mulher. Esta é uma história bastante conhecida no Novo Testamento sobre uma mulher samaritana que visita um poço em busca de algo para beber. Ao oferecer a ela essa chamada água viva, vemos Jesus se revelar como aquele que pode saciar não apenas a sede física, mas também aquele que pode satisfazer os desejos desesperados do coração. Nesta história encontrada em João capítulo 4, testemunhamos o encontro que muda a vida não apenas dessa mulher, mas que também possui uma mensagem muito poderosa e atemporal. Vamos nos atentar aos detalhes. Para dar um pouco de contexto à história, Jesus estava a caminho da Galiléia, vindo da Judéia. Para chegar lá, ele teve que atravessar um lugar chamado Samaria. Os judeus religiosos geralmente evitavam os samaritanos por causa de uma longa história de animosidade entre ambos os povos. No entanto, provavelmente estava um dia muito quente e uma jornada tão longa. Jesus e seus discípulos precisavam parar em algum lugar para se refrescar e comer. Eventualmente, eles encontram um poço, provavelmente tendo que evitar olhares julgadores e cochichos dos samaritanos que passavam enquanto eles esperavam para tirar água. Jesus fica lá, sentado ao lado do poço, enquanto os outros vão em busca de comida. Pouco depois que os discípulos saíram, uma mulher samaritana se aproximou e parou no poço também, desesperada para saciar sua sede. Enquanto ela estava perto do poço, provavelmente evitando qualquer contato visual, Jesus quebra uma das regras não ditas que cercam a hostilidade entre seu povo e o dela e começa a conversar com ela, pedindo-lhe um pouco de água. Agora, isso pode não parecer grande coisa para nós, mas essa mulher provavelmente ficou completamente chocada ao ver Jesus iniciar uma conversa com ela. Para começar, não era normal para um mestre judeu como Jesus pedir água a uma mulher desacompanhada, muito menos a uma mulher samaritana. Além disso, será que ele não percebia que eles eram inimigos? Jesus, sentado pacientemente, esperou a resposta da mulher. E quando ela finalmente responde, ela diz: "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como você pode me pedir água?" O que acontece a seguir é um dos exemplos mais famosos do amor e da bondade de Jesus para conosco. Jesus continuou dizendo à mulher que se ela soubesse com quem ela estava falando, ela teria pedido a ele a água viva. Jesus não estava falando da água física, literal, que nossos corpos precisam para sobreviver, mas da água espiritual que dá vida à nossa alma. A água da vida eterna, a água de satisfação profunda e contentamento incomparável. A água que garantiria que seu coração nunca desejasse o que a entristeceria depois. Essa mulher fica perplexa com a oferta de Jesus e cheia de desespero por algo para beber. Ela a leva literalmente a sério e pede a Jesus para lhe dar um pouco dessa água viva, para que ela possa parar de voltar ao poço, vez após vez,
apenas para retornar com sede de novo. Eu não a culpo, mas a resposta de Jesus parece não fazer sentido para ela. Em vez de lhe dar um gole dessa água viva, como ela esperava, ele lhe diz: vá chamar o seu marido e volte. Ela deve ter pensado que Jesus estava louco, mas ela responde, mesmo assim, dizendo que não tinha marido. Conforme a conversa se desenrola por meio de sua interação com Jesus, descobrimos que ela não estava casada naquele momento, mas já havia sido casada 5 vezes antes e agora vivia com um homem que não era seu esposo. Aos olhos da lei da época, essa mulher teria sido vista como a pior das piores, uma adúltera desonesta e uma mulher merecedora de vergonha. Naqueles dias, qualquer mestre religioso como Jesus nunca se associaria a alguém como ela. Ela era tida como excluída, marginal e estranha para o resto da sociedade, razão pela qual estava buscando água do poço em um momento do dia em que nenhuma outra pessoa estaria fazendo o mesmo. Mas sob a vergonha e o desprezo que sua comunidade colocara sobre ela, ela estava quebrada, perdida, desesperada, cansada e arruinada pela multidão de seus pecados. Não é de admirar que ela tenha ficado tão chocada quando Jesus se aproximou dela pedindo um gole de água. Foi ainda mais chocante para ela descobrir que Jesus não estava ali para a condenar como tantos outros haviam feito, mas que ele estava ali para convidá-la para uma vida que não apenas iria lavar os pecados do seu passado, mas para uma vida em que ela nunca mais teria sede no sentido espiritual. Por meio dessa história, vemos Jesus entrar em um mundo onde as pessoas se desprezam, um mundo onde os pecados não são perdoados, mas fortemente condenados. Ele entra em uma conversa com uma mulher desesperada para ser conhecida e aceita, uma mulher que pulou de um relacionamento para o próximo em busca de amor, e Jesus enxergou além do seu pecado, erros e falhas. Ele identificou a verdadeira necessidade dela e propôs a única solução capaz de satisfazê-la verdadeiramente. Ele revela que possui a resposta para a sua incessante busca por satisfação, a qual ela tem procurado nos lugares errados, tentando aplacar sua sede com substitutos inadequados. Jesus se apresenta como aquele capaz de prover o que ela genuinamente busca, oferecendo-lhe a vida verdadeira, a vida do reino de Deus. Quando Jesus disse a ela: aqueles que bebem da água que eu dou nunca mais terão sede, ele quis dizer que nunca mais terão sede, pois a água que ele dá se torna uma fonte fresca e constante dentro deles, dando-lhes a vida eterna. Ele quebrou todas as regras das limitações sociais que mantinham pessoas como ele e ela separadas, apenas para que essa mulher pudesse conhecer e aceitar o amor que Jesus sabia que a salvaria. O amor que a resgataria das profundezas de seu pecado. O amor que lhe ofereceria uma vida completamente nova, transbordante de alegria, paz, esperança e graça. No final desta história, vemos como em apenas um breve encontro com Jesus, essa mulher é transformada de dentro para fora. Em vez de se esconder do mundo com vergonha, ela corre em direção a ele e declara essas palavras: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Será que ele é o Messias? Concluímos a primeira parte desse episódio com a poderosa imagem de Jesus como a água viva, a promessa de satisfação eterna para todos que se sentem espiritualmente sedentos. A história da mulher samaritana não é apenas um relato do passado, é um convite para nós hoje, para buscar em Jesus a fonte que sacia nossa sede mais profunda. Ao avançarmos, reflita sobre o que essa água viva significa em sua vida. Junte-se a nós para continuar descobrindo a profundidade do amor de Jesus, a verdadeira água viva.